Hoje, segunda-feira, dia 26 de 11 de 2018, e são 8h32, horário de Salvador. Então vamos lá. Um pouco cansada, porque eu estava dando esticada, dançadinha básica. Mas o divino é o divino. E ele, me pediu para de fato pontuar. É como dança, é básico. Naquele momento, o itinerário estava a se formar. Até parecia de fato que é isto. É como você enxergar um aglomerado no ponto exato. E o que era? Doce de Buriti. Eu achei esquisito. Há muito tempo, de fato, eu não via algo assim. Porque fazer doce de Buriti não é tarefa fácil, não. Mas estava lá. O tacho, o doce, estava quase no ponto exato. Mas aí é que está. Foi isso. É como Deus me disse. Você está lembrada de como tia Lina, ou mãe, como elas faziam para ver o ponto do doce de Buriti? É isso. Colocava o pires, tirava a colherinha e colocava e acompanhava. Não podia açucarar, nem mole. E aí reparava. Aí estava no ponto perfeito. Tinha que ficar consistente e mole. Santo, que delícia. Mas naquele momento chegou o quê? O lenhador. Trazia de fato a encomenda. Eu logo disse, Santo Deus, como é que eu vou de fato explicar que o tempo todo eu caminhei com os meus pés naquele lugar? Se no coração da pedra angular, para eu de fato saber, quer dizer, para eu poder realizar toda a obra que Deus insistia em me dar. Se eu pedir, eu não pedi não. Quer dizer, eu não pedi poder, eu não pedi soberania, eu não pedi uma vida assim, tão esticadinha. Mas eu confesso, eu pedi a verdade que eu tinha, quer dizer, que era minha. E essa adivinha da casa do Messias. Como assim? Sim, mas porque, de fato, eu tenho a frente e o verso como todo mundo, eu tenho um passado e tenho um presente, eu tenho uma história consistente. A questão é essa. É você fazer estola. O quê? Sim, caminho de mesa. Foi isso. É você saber o que colocar na mesa. Sim, porque não dá para você ser princesa. A questão é que você sabe ser rainha, ter soberania. E também sabe ser princesinha. Mas naquele dia Deus me dizia o que a casa caía. E o aglomerado. Aí aqui está. Não dá para você renascer de cinza. Isso é enganação, é enrolação, é ilusão, é falação. Não há a menor possibilidade, olha, não há a menor possibilidade de cinza, de fato, virar árvore. Nem galho. Cinza não vira nem carvão, gente. É necessário ter noção. Não dá. O que nós podemos fazer no meio desta confusão, no meio da destruição, destroça em tudo quanto é lugar, é de fato fazer o trabalho de arqueologia. Aí o que é que o doce de Buriti tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque, de fato, a coisa vai aquecer, vai ferver. E sabe como é que é? Calda quente. Calda quente derramando sobre uma certa gente. E essa gente não é indigente. O problema é quem de fato ofertou a possibilidade da calda quente chegar. E de fato ser usada, derramada. O quê? Sim, sob desgraça espalhada, ou melhor, brasa.
problema é de fato é água. É sobre água. Quer dizer, sem água. Aí é que está. É isso. Foi como Deus colocou no altar. Ah, como assim? Você de fato saber que se você colocar a vela, ainda que ela venha a evaporar, alguma coisa vai ficar no altar. Se você ofertar flores, ainda que venham de fato a secar, a murchar, e muitas vezes até a apodrecer, o testemunho vai estar lá. A questão é quando você traz um tacho quente, o quê? E coloca debaixo do altar. E não avisa quem está lá. Chegando, ofertando, orando, e adorando, amando, essas coisas. E o tacho quente o tempo todo ali, fervilhando, fervilhando. E o ofertório? A questão é essa. O ofertório vai diminuindo, ok? Santa, ainda tem mais essa. É assim, porque no tempo de crise não dá para você, de fato, ofertar dinheiro. Não. Cinza, gente. Cinzas. Não dá para você, de fato, pegar cinzas, ainda que seja do dia anterior, do dia seguinte, e formar volume, maço de dinheiro, não. Não dá, não. Sabe como é que é? Houve um pensamento, é que foi, eu não sei, substituído. Eu acho que foi isso. Sabe o pensamento substituído? Assim, porque antigamente você tinha que pagar, sim, para você receber a extrema-unção e chegar lá, o pedaço do céu. Mas eu não sei o que foi que aconteceu. Disseram de fato que Deus, porque Deus deixou de ser agente imobiliário, empresário, essas coisas todas, que não estava mais vendendo pedaço no céu, nem alugando, que ele estava doando, e bastava a gente viver assim, se enganando, ok? Sim, pregando, adorando, amando, é, e a ação. O problema, de fato, é costão, ok? Sim, também disseram que bastava a gente ter costa larga e viver assim, recebendo, ok? É isso. Tapa nas costas. Santo. E o buraco? O problema, de fato, é o fardo. Santo, mas hoje não está complicado? Não, Deus disse que não tem complicação, não. Que aquilo que já foi costurado, ok? Sim, porque se você compra um tacho, gente, o tacho é de cobre. É caro pra caramba. Você compra um tacho adequado. O produto é ofertado. E aí, sabe como é que é? Que não se encontra assim tão fácil no mercado, mas sabe como é que é? Se a gente tem coligado, o produto chega lá. O fogo, o quê? Galho. Galho, candombá, tudo lá a nos ofertar. Mas por que tanta gente ofertaria tanta coisa para o doce de fato fervilhar, a calda esquentar e quase no ponto? É isso, mágoa. Mágoa? Mágoa do lugar. Mágoa do lugar. Sabe como é quando você tem soluço? O quê? Sim, aí a pessoa diz que é bom você tomar susto. Mas aí a pessoa que diz, lhe dá o susto, mas você está esperando. E aí foi soluçando demais, soluçando pra cá, soluço pra cá, soluço pra cá, e todo mundo dando susto. E aquilo foi ficando assim, tão comum, tão desconsiderado. A falta de ação. Aí foi só, de fato, é isso, pano. Pano para, de fato, a gente viver fuxicando. Aí sabe como é que é? O caminho de mesa, formando, fuxicando, o caminho de mesa, a estola.
e nada acontecendo, o que você continuou de fato aproveitando, arrancando, e a luva usando e arrancando, e a luva usando e arrancando, e a luva usando e arrancando, de repente a mágoa se espalhando, uma comunhão, e aí não teve como, não encontramos de fato solução. A pedra da sustentação. Aí alguém chegou. É isso. Aí alguém chegou e discursou, e aí, de fato, o coração magoado encontrou o ponto exato. Não dá para ficar tão desrespeitado. É necessário construir um legado e forte para a gente ser honrado. O discurso foi tão, tão próximo de quem estava de fato magoado, que destroços para todo lado. Destroços? Sim, sabe como é que é? Plano elaborado, bem sustentado, mostrando de fato, olha, como é que é? Santo, essa gente tem concepção, essa gente tem de fato pensamento elaborado, sabe destrinchar fardo. O problema é quando o coração está magoado e o fardo é aberto e você vê, de fato, o fato ali realizado. E você sentir o que? Um alívio danado. Alívio? Foi isso. Você sentir, de fato, que o momento pode ser até esquisito e você nem concordar muitas vezes com isso. Mas naquele momento em que você sente esse alívio, mesmo sendo esquisito, você diz que assim é preciso. Que não dá para você ser tão submisso. Aí é que está. O quê? Sim, você tem que ter algo para dar. Aí você também deseja a reciprocidade. Como assim? O dia vai terminar. Porque ele sabe que outro dia vai começar. E que esse dia vai terminar também para ofertar para o outro dia o direito, de lá estar. É por isso que o passado é sustentado, ele é bem elaborado. E quando a gente desconsidera, a questão é essa, examinar múmia em todo lugar. Aí você vai trazendo múmia, e aí você vê buraco em múmia, você vê buraco em múmia, aí você questiona, porque a múmia não pode de fato ser desrespeitada, ser roubada, desconsiderada, e porque a múmia o tempo todo era era a sustentação da casa, ainda que não fosse mostrada, aí fica ainda mais complicada. Santo, eu posso perguntar onde é que isso vai chegar? Foi isso. Deus disse para eu de fato ficar o que é feito pluma, solta no ar. Sabe como é que é pluma? É uma poeirinha aqui, outra poeirinha cá. Mas a questão de fato é que pluma pode voar em tudo quanto é lugar. Mas quando uma gota de água, o que é pesada, cai hum, em cima da pluma, é desgraça. Por quê? Ué, porque a pluma tem marca. Sim, basta examinar, vai encontrar a poeira de cada lugar e aí a água, o quê? Água sustentada. Aí encontra o quê? A medida exata. Aí, a pluma pesada vai se sentindo aliviada. Sim, porque também pluma empoeirada não dá para voar. De sonho de Ícaro, chegar em tudo quanto é lugar, não sabe que precisa ser lavada. Aí pluma lavada, logo imagina.
é bem melhor do que viver pelo ar, sem de fato levar em consideração o que é recado, sim, porque Pluma sabe como é que é. Vive assim, dizendo que vai fazer delação, essas coisas todas de montão, mas sem nenhum tipo de sustentação até a água chegar. Aí quando a água chega, a figura. O quê? Sim, a percepção da mudança. O entendimento de que pode explicar. E pode, antigamente, e ontem, ontem de ontem, ontem, o da antigamente falado, é a Guerra Fria, é aquela falácia daqui, falácia de lá, podia, tinha justificativa, quer dizer, era fardo pesado, justificável, é, mas a questão é que a Guerra Fria perdeu a razão. Quando a Guerra Fria perdeu a razão, de certa forma a gente perdeu a sustentação. Sim, quem nos dava a mão, aí a salivação. O quê? A salivação foi de fato ficando no coração. Sim, porque quando você fala, você saliva, mas você coloca tudo para fora. Mas com a ausência da Guerra Fria, aí a salivação, você foi de fato colocando no coração a salivação. Aí você foi ficando de fato, de certa forma, ok? Com dor no coração, sem razão. Você sabe que prejuízo de montão. Sabe como é que é? Aí, de fato, você vai passando, o quê? Sim, para os tempos atuais, e você finalmente consegue enxergar que muita gente esteve a se beneficiar, o quê? Com o fim da Guerra Fria do lugar. Mas você, que o tempo todo esteve lá, foi prejudicado, quer dizer, esteve a se prejudicar, já que ninguém esteve a se importar com as doações que você esteve a realizar. E aí você se vê nessa condição de palha seca, ok? Mas você também descobre que tem outras palhas secas a se espalhar, a insatisfação a aumentar. E aí você chega e descobre o quê? Que de fato José, o carpinteiro, quando saía para fazer o registro, ele teve muita dificuldade e de fato encontrou um celeiro. E ele, enquanto carpinteiro, foi ali e pediu para Deus o ano inteiro ser benéfico, quer dizer, para dar jeito. Aí você descobre de fato que a manjedoura está ali. E se você souber de fato aglomerar, um presépio você vai formar e dar a certeza que você pode sustentar. Basta você de fato colocar a mão no lugar. Você de fato aceitar, falar como chegar, o que fazer, você saber costurar. Sim, porque você conseguir, de fato, no meio do palheiro, a agulha perfeita. Porque, sim, sabe como é que é bisturi e definir exatamente aqui o lugar que nós temos que intervir. A circuncisão, ó, do tempo de Abraão. Sim, porque não basta de fato viver de falação. Você tem que ter a conexão. Aí você encontrar o bisturi certo para fazer a circuncisão do tempo de Abraão. E você de fato assistir com o coração na mão. Sem poder intervir, é verdade. E saber definir. É muito triste mesmo estar aqui, feito pluma, deixando Deus me conduzir. Não, sim, o triste não é Deus me conduzir, mas é você ver tanta coisa assim,
e ficar de fato pensando, será que Deus de fato está chorando? E aí você comparece diante de Deus e vê de fato ele se lamentando. O meu coração se amargurando, o homem de Nazaré me esperando, e alguém perguntando, até quando? Naquele momento, o quê? Sabe o relógio? O quê? De Londres. O relógio de Londres ali parando. Eu fiquei de fato perguntando para mim mesma, Santo Deus, o relógio de Londres parou. Será que de fato é obra de algum ator? Sim, porque a se considerar, eu ouvi dizer que Shakespeare dominou de fato aquele lugar, sem contar Sherlock Holmes. Será que alguém desejou de fato investigar a hora exata que o relógio vai parar ou a possibilidade de alguém se adiantar? Eu não quis mesmo esmiuçar, não. Por quê? Porque naquele momento Deus levantou, olhou para mim e disse: há coisas muito difíceis da gente definir. Uma delas é isso aí. E se é assim, nós temos que dizer: um novo tempo está por vir. E não será tão simples assim. Mas eu, que acredito de fato em mim, tenho que dizer: Santo Deus, hoje o dia está de fato ruim. Eu tipo ruim. E não é fácil estar aqui. Mas eu compreendo que Deus tem um caminho perfeito para mim. Será o princípio, do meio e o começo do fim. E se é assim, deixamos nosso recadinho aqui. Exatamente assim. Porque nós respeitamos o que Deus está nos dando. E se é assim que Ele de fato espalhou, eu sirvo ao meu Senhor. Não posso de fato acreditar que das cinzas o mundo nascerá. Não dá. É necessário de fato buscar a semente para plantar. E não há a mínima possibilidade de semente sobreviver nesse lugar. Não há. A semente, a gente deve de fato buscar. Por certo há, mas não será lá. Eu tenho certeza, certeza, que Deus estará me dizer, é para eu acreditar em mim. E se é assim, posso estar aqui, dizendo, há um tempo ruim que está por vir. E não é fácil, de fato, definir o começo, o meio e o fim disso aí. Certo mesmo é que a gente vai sucumbir. E não será tão simples assim. E se é assim, Maria de Cássia, nós não temos medo de deixar o nosso coração nos levar para onde a dor está. Porque o que nós estamos fazendo é de fato colocando o nosso coração no altar. Ainda que o doce do Buriti possa apurar o nosso paladar, com toda certeza amargo ele será. É isso, obrigado, obrigado, obrigado. Bom dia, família. Que seja uma boa semana para nós.